Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Jeff na área mais uma vez, e o vídeo de hoje que eu estou trazendo, depois de muito tempo, um longo tempo aí sem postar vídeo no canal, mas eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser muito legal. Eu não quero me estender muito, e o vídeo de hoje que eu vou estar trazendo para vocês é uma pequena reflexão que eu fiz ontem na nossa igreja. Espero que Deus venha falar com você poderosamente. A reflexão que eu vou estar trazendo está baseada no livro de Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 6. Bom, se você já é inscrito aqui do canal, eu peço que você já deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui embaixo, comente esse vídeo e, se possível, compartilhe para mais amigos, parentes, familiares e pessoas próximas, tá bom? Se você quiser também, vou estar deixando aqui as minhas redes sociais. Meu Instagram vai aparecer aqui e o meu Facebook também vai aparecer aqui, tá bom? Então, se você quiser, vai lá, me segue no Instagram e mande sua solicitação aí no Facebook, que eu vou estar aceitando. E lá também no Instagram, no Facebook, eu tenho postado bastante conteúdo também, que vai se complementar com o conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, fique agora com a reflexão. Graça e paz, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Gente, que igreja bonita. Povo lindo, maravilhoso. Gente, eu já agradeço desde já, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também ao tio Du, que confiou em mim, falou assim: Jeff, traz. Eu falei, bora. Gente, o tema de hoje da pregação do tio Du é para o meu bem. E a reflexão que Deus me deu tem algo tudo a ver com o que Deus quer para o nosso bem. E para não me estender muito, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Jeremias, para quem está com a Bíblia física, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Jeff, por que para o meu bem? A gente já vai entender. E o tema da nossa reflexão hoje é: não somente o melhor, mas sim diferente. Repito, não somente o melhor, mas sim diferente. Como assim, Jeff, diferente? O versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi o que ele estava fazendo, a sua obra sobre as rodas. Versículo 4: e o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso diferente, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6 para fechar: porventura não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Assim como sois o barro na mão do oleiro, assim sois vós, casa de Israel. E nessa noite eu digo, assim nós, eu e você que está aí de casa nos acompanhando pela internet, assim nós somos nas mãos de Deus. Gente, só para a gente compreender, e aí que está o ponto-chave, a versão da minha Bíblia diz que o vaso de barro que o oleiro estava fazendo quebrou. Na sua também, obviamente. E na minha versão diz que o oleiro não fez um novo vaso melhor. Ele fez um outro vaso diferente. Mas por que é diferente, Jeff? Muitas vezes estamos prosseguindo em um caminho, conforme a gente ouviu a letra da canção que as meninas dançaram muito bem. Prosseguindo para o alvo eu vou. Mas muitas vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos, joga aquele dardo inflamado e a gente sai do caminho. E ao sair do caminho, nós, como vaso de barro nas mãos do oleiro, a gente quebra. E uma rápida observação: para se construir um vaso de barro, ele precisa de 5 etapas. A primeira etapa, e a mais conhecida, tanto que existem filmes até abordando esse tema, chama-se modelagem. A modelagem é aquilo que a gente conhece pela roda e o oleiro ali moldando o barro do jeito que ele quer, como diz a palavra. Ou seja, na fase da modelagem,
o barro, para se tornar um vaso, nós, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que passar pela modelagem. Jeff, o que é modelagem? Não viver mais do modo em que nós queremos. Não ter a aparência que nós queremos, mas sim a que Deus, o oleiro, quer para nós. Amém? Segunda etapa, e não menos importante, é o acabamento. Acabamento, né? No final? Não, é a segunda parte. O acabamento do barro, após a modelagem, a peça passa por um processo de acabamento. O que é o acabamento? Ele retira do vaso já formado pedrinhas e qualquer tipo de detrito que possa alterar a forma do vaso no final. Ou seja, ele modela do jeito que o oleiro quer. Nossa vida precisa ser do jeito que Deus quer. Nós precisamos ser acabados, ou seja, Deus precisa retirar de nós pedrinhas, detritos que o inimigo vem colocando. Às vezes nós vemos por aí que nos atrapalham de termos a forma perfeita de Deus. Jeff, terceiro passo, secagem. A secagem é esperar um período de 10 a 20 dias em modo natural. O oleiro modela, o oleiro acaba e entra a paciência. Nós temos que ser pacientes. Existe o tempo da secagem. Olha só como o vaso, ele não sai do barro e vai direto para o vaso. Existem etapas. E nós, na nossa imperfeição, até chegarmos à estatura de varão perfeito, estatura de varoa perfeita em Deus, precisamos passar por etapas. E a diferença que eu quero dizer nessa noite é que passar por essas etapas é muito doloroso. Dói muito para nós. Nós não queremos sair da zona de conforto. Então, logo na primeira etapa, a gente não quer ser modelado. Não, Jesus, do jeito que eu estou, tá bom. Aqui eu estou na minha vidinha, tal, trabalho, estudo, vou para a igreja aos domingos, dizimo, estou sentadinho aqui, mas nada muda na minha e na sua vida. E muitas vezes Deus fala assim, olha, você está indo por esse caminho que não vai te levar a lugar nenhum. Você está se tornando uma pessoa, trazendo para a palavra, você está se tornando um vaso da qual não está me agradando, eu preciso te modelar. E a partir desse momento a gente já não aceita. Ah, não. Como que se nós queremos ensinar a Deus. O quarto passo, e esse é o mais doloroso para o barro, queima. O vaso, já na sua forma, depois de modelado, acabado e seco, ele vai para o forno. E no forno ele fica 36 horas com a fornalha acesa e 36 horas com a fornalha apagada, mas lá dentro. Ou seja, ele queima por 36 horas seguidas e depois que a fornalha ainda se apaga, ele ainda continua lá por 36 horas. Quarta etapa do vaso. Quinta e última etapa, para eu não me estender muito, esmaltação. A esmaltação, ela é aplicada com aerógrafo, uma espécie de uma caneta, um objeto que ela sopra e nela vai tinta. Nesse processo, o vaso recebe uma segunda queima, que ele fica cerca de 12 horas em uma temperatura de 990 graus. Para que é essa última queima, Jeff? Esmaltação. Ele recebe a camada de esmalte para quando ele ficar pronto, o sol não possa tirar a sua cor, nenhum interpério de tempo, de clima, vai alterar a formação do vaso. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, para a gente encerrar? Assim como o vaso, nós precisamos passar por todas essas etapas. Nós precisamos passar por essas etapas e muitas vezes é muito doloroso. Nós precisamos ser moldados, não sob a nossa vontade, mas em cima da vontade de Deus. Nós precisamos ser retirado pedrinhas e detritos das quais não pertencem a Deus, Ele não se agrada disso. Ou seja, trabalhando a nosso ego, modelagem, nosso ego. A gente não queremos mudar. Tirar pedrinhas é tirar a gente da zona de conforto. Tirar as coisas que para a gente está bom. A secagem é a paciência. Percebe como em tudo isso Deus vai ponderando e pontuando essas situações, e semelhantemente ao vaso Ele compara a nós. Precisamos mudar, gente. Precisamos ser retirados coisas que não vêm de Deus. E precisamos secar, esperar o tempo certo. O forno, ele dói, mas é necessário. A queima, ela machuca, mas ela é necessária para purificar o barro. E a esmaltação é
para quando eu e você estivermos lá fora, que o brilho que Jesus nos deu nunca venha a ser apagado. Que a cor, que a beleza, que a vida que Deus deu para mim e para você nunca possa ser roubada, furtada ou apagada. E para fechar, sabe por que Deus nos compara com vaso de barro e não de ouro? Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Como assim, Jeff? Se nós fôssemos um barro de ouro, a pessoa que olha para a gente fala assim: o tesouro é dele. O que tem dentro, você, do jeito que você é, o senhor, a senhora, do jeito que a senhora é. Todos temos defeitos, mas temos habilidades, como o pastor pregou aqui quinta-feira passada. E ele vem dizendo isso, nós temos dons, todos temos chamado. Amém? Então, nós somos feitos de barro, para que quem olha para a gente fala assim: nossa, que vaso bonito, que vaso bem ornado, que vaso bem preparado. Mas ele olha e fala assim: é vaso de barro. Ou seja, nada que tem dentro vem dele, mas sim de Deus. Então que nessa noite nós possamos realmente refletir sobre a importância da transformação. Não somente nos tornarmos melhores, mas sermos diferentes. Sabe por quê? Porque é para o nosso bem. Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.